Salve, salve, minha galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou mais uma vez para fazer aquela videoaula para vocês e dessa vez nós iremos entrar diretamente no mundo celular. E a primeira aula, é claro, que é membrana plasmática. Porém, essa aula será dividida em duas partes, tá? Essa primeira parte, que nós iremos falar sobre composição química da membrana plasmática e também do seu transporte, tá? Tanto externamente para internamente e vice-versa. E a segunda parte, que nós iremos falar aí sobre algumas especializações da MP, que não é Ministério Público, é membrana plasmática. Então, vamos embarcar nessa aula que é muito divertida e muito interessante. Vamos lá, galera? Segue a tela! Bom, meus queridos, seguindo a tela, aí vamos falar hoje da primeira parte da membrana plasmática, certo? Então, vocês notam aí nessas duas figuras, então aqui eu tenho uma membrana plasmática, nós vamos notar aqui uma bicamada fosfolipoproteica, tá? Então essa é a composição básica da membrana plasmática. Então a gente vê aqui um meio intracelular, um meio extracelular e algumas estruturas que estão nessa membrana plasmática. Aqui a gente nota de um modo maior, né? Mas vamos lá entender quais são as funções, a composição química da membrana plasmática. Tá? Bom, também chamada de membrana celular ou plasmalema. Então, é uma estrutura que vai delimitar a célula, tá? Separando o meio intracelular do meio externo. Ela vai separar tudo, a parte de fora com a parte de dentro. Então, se ela faz essa delimitação, a gente já pode entender a primeira função dela, que é proteção, tá? Então, ela atua aí delimitando e mantendo a integridade da célula e com uma barreira seletiva. Isso quer dizer que a membrana plasmática ela tem uma função aí de ter permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai selecionar tudo o que entra e o que sai dessa célula, tá? Então, permitindo assim que algumas substâncias entrem, como oxigênio e nutrientes, e outras saiam como os resíduos, tá? Então, é importante ela selecionar tudo que vai entrar e tudo que vai sair dessa célula. Obviamente, isso vai depender também do tipo de célula, em qual órgão, em qual tecido essa célula se encontra, tá? Vamos lá. Aqui é o modelo do mosaico fluido, que é o modelo proposto aí por Singer e Nicholson, tá? Então, por que mosaico? O que é um mosaico? O mosaico é algo que existem várias coisas intrínsecas, né? E na membrana plasmática não é diferente. Então, eu vou ter aqui essas bolinhas em azul aqui, que são os fósforos, né? Aqui as perninhas, que são os lipídios. E intrínseca, nessa bicamada aqui, fosfolipídica, eu tenho as proteínas, tá? Então, é dessa forma aqui que algumas substâncias vão penetrar para o meio interno. E nós dizemos que aqui, essa região lipídica, perdão, essa região fosfórica aqui, nós chamamos ela de hidrofílica ou polar. Quer dizer que ela terá afinidade com a água, tá? Aqui no meio, a gente vai ter essas perninhas aqui, que são os lipídios. Essa região nós denominamos de hidrofóbica ou apolar. Isso quer dizer que ela não terá afinidade com a água. Aqui em cima a gente vê uma estrutura chamada de glicocálix, tá? E eu consigo identificar aqui que ele parece um hexágono, né? Ó, hexágono. O que é que nota lá? Carboidrato, né? Então, quer dizer que tem 6 lados, 6 carbonos. Então, aqui, isso aí serve como uma estrutura que vai reconhecer algumas substâncias chamadas de glicocálix presente apenas em células animais, tá? Vamos lá. Então, funções da membrana plasmática. Então, delimita a célula, separando o seu meio interno do ambiente externo, protege a célula contra a ação de diversos agentes, controla as substâncias que entram e saem dessa célula, por isso essa permeabilidade seletiva, é como se fosse uma portaria, tá? Detecta sinais do meio externo, como o glicocálix, que vai estar na própria membrana plasmática, e vai ter
essa função de reconhecimento. Em células vegetais, coordena a síntese, ou seja, a produção e o agrupamento das microfibrilas para a formação da parede celular. Então, a própria membrana plasmática que vai produzir a membrana celular, a parede celular, tá? Lembrando aí que ela é de composição celulósica. No caso dos vegetais, logo um carboidrato, tá? Em alguns organismos, a própria membrana plasmática também terá uma função aí de locomoção e também servir como fonte, como nutrição. Então, ela vai englobar partículas, tá? E aí, existe transportes através da membrana. Então, tem um transporte passivo, tem um transporte ativo e tem um transporte em bloco, tá? Que a gente vai ver agora. O transporte passivo é a passagem de uma substância através da membrana. Então, ocorre de uma região onde ela está mais concentrada para uma região menos concentrada. Nesse tipo de transporte, não há gasto de energia pela célula. Tá, Wendel? Que energia é essa? Energia que já falamos algumas vezes dela, chamada de ATP. O nome do ATP significa adenosina trifosfato. Então, essa energia é utilizada pela célula, que no caso desse tipo de transporte, não vai haver, tá? Então, falou em transporte passivo, a substância passa de um meio de maior concentração para um de menor concentração. E ele pode ser dividido de 3 tipos, tá? Chamado de osmose, processo de difusão da água. Então, na osmose, gente, é somente a água, que a gente chama de solvente, tá? Então, somente a água passará por essa membrana semi-permeável. Então, aqui em azulzinho, a gente tem a molécula da água, tá? Então, H e dos hidrogênios aqui, que é azul mais claro, H2O, né? Então, passando aqui de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Com o intuito de quê? Equilibrar esses meios, tá? Então, o intuito disso aí é equilibrar. Então, no caso da osmose, só ocorre com o solvente, nesse caso, a água, tá? Difusão simples. É bem parecido, né? Lá com a osmose. Só que no caso da difusão simples é o soluto, tá? Então, é um tipo de transporte passivo, que não há gasto de energia, de um soluto através da membrana a fim de estabelecer isotonia. Iso quer dizer igual. Então, as concentrações ficam iguais, tá? Então, vão alcançar a mesma concentração, pois o movimento é a favor de um gradiente de concentração. Então, nesse caso aqui, foi um processo espontâneo, tá? Por isso que não se gastou energia. Então, aqui é tranquilo a membrana plasmática. Então, parece muito com osmose, só que a osmose foi com água, com solvente, e no transporte passivo, na difusão simples, é com o soluto. O soluto pode, normalmente, sais e açúcares, tá? E uma difusão facilitada, pronto, é um tipo de transporte passivo de substâncias através da membrana celular, que conta com auxílio de proteínas. Continua aí, sem gasto de ATP. E aí, beleza, olha o que vocês notam aqui, ó. Aqui é uma glicose, tá? Uma hexose, provavelmente, uma glicose, que ela é muito grande, então ela não consegue atravessar essa barreira aqui lipoproteica. Então, ela vai ter proteínas específicas que estão na membrana plasmática. Essas proteínas têm um nome chamado de permeases, ou, se vocês preferirem, proteínas carreadoras ou transportadoras. Elas vão transportar aqui do meio externo para o meio interno, tá? E aí, também é espontâneo, sem gasto de energia. Então, vocês notam que passam de um meio de maior concentração para um de menor concentração, tá? Então, aí é o transporte passivo. Indo agora para o transporte ativo, aí sim, esse vai ser o inverso, tá? Então, as substâncias tendem a passar de um meio de menor concentração para um de maior concentração. E o melhor exemplo disso aí é a bomba de sódio e potássio, tá? E nesse caso aí, quando você faz esse processo, vai precisar de energia, que aí é o ATP, tá? Então, a gente nota aqui que no meio extracelular eu tenho mais sódio do que potássio, né? E no meio interno é o contrário, eu tenho mais potássio do que sódio, certo? Então, a gente nota aqui que entram 2 potássios do meio menos para mais e saem 3 sódios do menos para mais, fazendo o inverso, tá?
Se fosse no transporte ativo, iria ocorrer uma diferença. O sódio ia sair, e o sódio entrar e o potássio ia sair, tá? Ficando a concentração de sódio muito maior dentro da célula, que é prejudicial. Por isso que, através do ATP, isso não ocorre, tá? Isso é muito comum aí na questão da condução dos impulsos nervosos, beleza? Então, aí está o transporte ativo. Então, gente, fica aí a questão da algumas funções da composição química da membrana plasmática, tá? Tem uma coisinha que eu queria falar com vocês também em relação a substâncias, né? Então, substâncias, nós temos substâncias chamadas de hipotônica. Hipotônica é quando existe mais solvente do que soluto, tá? Uma solução é dita isotônica quando as concentrações de soluto e solvente são iguais. E uma solução hipertônica quer dizer que eu tenho mais soluto do que solvente. Beleza, galerinha? Então fica aí nossa aula sobre transportes através da membrana. E na próxima aula nós falaremos aí de especializações da membrana plasmática. Valeu, meu povo! Até daqui a pouco!